é o senhor Andrei Rodrigues. Tiago, quem é Andrei Rodrigues? Andrei Rodrigues, o doutor Andrei Rodrigues, tem doutorado, é o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo Lula e pelo Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Aí você fala, Tiago, Lula foi lá para os Estados Unidos, conversou com o presidente norte-americano, levou a ministra do Meio Ambiente, a ministra da Igualdade Racial, levou um monte de gente. Por que que o Lula levou também o diretor-geral da Polícia Federal? Pois bem, o Andrei Rodrigues não estava na foto do Lula com o Biden. Eu vou até mostrar aqui a foto para você ver. Ó, o meu amigo Léo Atucci do 247 publicou aqui a foto. Tá aqui os ministros do Lula. Você vê aqui a Nelly Franco, tá aqui o Celso Amorim, que não é ministro, mas faz parte, a Haddad, Lula, aqui o chanceler, aqui a Marina Silva, Jacques Wagner, e quem tá lá atrás, eu não consegui reconhecer quem tá lá atrás. E aqui ministros do Joe Biden. Tá, você viu que o Andrei Rodrigues não estava na foto. Por quê? Porque nesse exato momento ele estava conversando com os chefes do FBI, ou em português, o FBI. FBI, para quem não sabe, você vê nos filmes, é a Polícia Federal Norte-Americana, sabia? Nos Estados Unidos o FBI tem esse estigma todo, não é por causa de Hollywood só não. É que lá a lei é diferente, eles têm as leis estaduais, cada estado tem suas leis, e tem a Polícia Estadual. Quando uma lei é federal, aí a coisa é bem pior lá, aí vai o FBI. Então por isso que o FBI lá tem essa, FBI, coisa que a Polícia Federal tem aqui, você fala, Polícia Federal, mas o Brasil é um país em que todos os estados têm a mesma lei. Tem leis estaduais, mas não no caso lá, as leis criminais lá são diferentes. Tá, o que foi falar o André Rodrigues com o chefe do FBI, que é o motivo aqui. O motivo é o seguinte, primeiro, Jair Bolsonaro, segundo, Alan dos Santos, terceiro, Constantino, quarto, Figueiredo Júnior. Por quê? Figueiredo Júnior era aquele neto, filho, familiar aí de descendente de ditador, lixo humano da Jovem Pan. Constantino também sabemos, lixo humano. Constantino é aquele comentarista da Jovem Pan que quando uma menina foi estuprada, a menina foi numa disco, aí o cara que trabalhava na discoteca famosa, Casa de la Musique, Café de la Musique, discoteca bem famosa, o gerente foi lá, colocou um negócio na bebida dela, ela apagou e o cara estuprou ela. Aí o Constantino falou, se a minha filha fosse num lugar e bebesse demais e fosse estuprada, eu daria razão ao estuprador. Esse é o Constantino. Pois bem, o Constantino e o Figueiredo Júnior estão sendo investigados. Ok, o Figueiredo Júnior já teve o passaporte bloqueado, o Constantino também. Então os dois estão lá nos Estados Unidos sem passaporte. O Alan dos Santos não apenas teve o passaporte bloqueado, o Alan dos Santos é foragido da Justiça do Brasil. E o Bolsonaro fez um pedido de visto, mas está exercendo atividades ilegais nos Estados Unidos sem poder. Atividades remuneradas. Tá, já teve uma denúncia de 46 deputados norte-americanos diretamente ao Joe Biden, ao FBI e ao Departamento de Estado norte-americano quanto ao Bolsonaro estar nos Estados Unidos e a ele ter organizado um ataque terrorista no Brasil, estando nos Estados Unidos, o que é crime lá. 1. 2. Também, 9 senadores norte-americanos também enviaram um documento ao Joe Biden falando para investigar o fato do Bolsonaro tá lá ilegalmente organizando terrorismo em outro país e pedindo informação sobre se vão dar visto a ele ou não. E pedindo a extradição dele imediatamente. Ok, esse é o segundo ponto. 3, aí começa a vir. Líder do PT na Câmara dos Deputados, ainda é o atual líder, que é o deputado Reginaldo lá de Minas Gerais, ele já fez um pedido formal à embaixadora dos Estados Unidos, direto na embaixada dos Estados Unidos, e uma denúncia à imigração americana, denúncia para a imigração direto na embaixada, de que o Bolsonaro está exercendo atividade remunerada ilegalmente. Tem isso. Aí entra o fato, o Alan dos Santos é foragido e está nos Estados Unidos. A extradição, geralmente um processo de extradição demora, viu? Demora muito. Pode demorar 2, 3, 4 anos. Vou te dar um exemplo. Tem um ex-presidente do Equador que está nos Estados Unidos, ele está lá faz 4 anos que ele está lá e a extradição dele não sai. Pra você ver, 4 anos no processo de extradição. Está paralisado e, eu vou falar, até esse cara ser extraditado vai demorar ainda mais 1 ano e meio, 2 anos. Mas você fala, vamos esperar aí 6 anos pelo Alan dos Santos? Não. Está tendo agora a negociação dos dois governos. O Alan dos Santos, o caso dele estava paralisado porque o governo Bolsonaro exonerou a delegada que deu encaminhamento ao pedido de extradição dele. E aí isso fez com que o pedido travasse. Quando chegou ali no DRCI, que é o Departamento de Recuperação
de ativos internacionais da Polícia Federal do Brasil, eles enviaram um pedido de extradição, era obrigado a enviar o pedido de extradição, já tinha sido enviado, e eles enviaram faltando dados. Por quê? Porque aí não poderia ser dado encaminhamento nos Estados Unidos. Logo que assumiu, o Flávio Dino completou esses dados e deu encaminhamento. Só que aí demora. Aí, quer dizer, o processo que era para ter começado 1 ano e meio atrás, começou de fato no mês passado. Falou, pô, perdemos 1 ano e meio nessa aí para extraditar o cara? Calma. O Alan dos Santos não tem passaporte. Se um policial parar o Alan dos Santos lá, sabe o que acontece? Ele passa o passaporte dele lá na maquininha que tem em qualquer polícia, vão falar, peraí, passaporte é inválido. Quem é você? Não, eu sou Alan dos Santos, aqui é meu passaporte. Não, esse documento é inválido, você não tem documento? Ah não, tá aqui o meu visto. Tá, seu único documento é visto, cadê o seu passaporte? Tem coisa errada, então o Alan dos Santos pode ser detido lá. Porém, ele é foragido. O que querem é que ele seja adicionado na lista da Interpol, se não na lista da Interpol, que ele seja adicionado na lista do FBI. Porque veja bem, primeiro tem a lista de difusão vermelha da Interpol. Qualquer foragido da justiça é adicionado lá. E aí se ele é parado em qualquer dos mais de 190 países que fazem parte, a polícia o prende e aí ele é extraditado imediatamente para o país. Ok, para o país dele. Ok. Se ele não está ainda na lista da Interpol, vamos lembrar, eu falei aqui várias vezes, a Interpol está aparelhada pelo bolsonarismo e pelo trumpismo. O presidente da Interpol é assim com o Trump, com o Bolsonaro. Ele era um dos ministros, é ainda um dos ministros dos Emirados Árabes Unidos. Ele é primo do ditador de lá. Lá todos os ministros são da mesma família. Um é irmão, outro é primo do primo. É isso. Bolsonaristas raiz. Gente amiga do Bolsonaro, é o presidente da Interpol. O vice-presidente da Interpol, ele é um policial federal indicado pelo governo Bolsonaro, indicado a dedo. É cara bolsominion raiz. Se não dá pela Interpol, vamos direto no governo americano. Os caras estão lá, não tem passaporte, ele não pode sair. O Alan dos Santos não pode pegar o passaporte dele e falar, olha, vou para a Alemanha, gosto do nazismo, vou lá ver os nazistas reais. Realmente ele não pode, porque iam matar ele. Mas, o que acontece? Ele não pode, porque o passaporte dele não funciona, ele não consegue nem pegar um voo para outro país. Então, a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, conversou com o pessoal da FBI, para falar, olha, o pouco que vazou na mídia é o seguinte, eles estão falando de trocas de informações que tem que ser feita mais rapidamente entre os dois países. Mas, pelo que eu vi, o contexto da conversa é o seguinte, primeiro prendeu o Alan dos Santos, é a primeira coisa. Segundo, parece, não sei, que tem pedidos maiores contra o Constantino e contra esse outro imbecil da Jovem Pan. Os dois aí estão na iminência de serem presos também. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro é o ponto Bolsonaro. Não sei, não sabemos se o FBI já está investigando o Bolsonaro, mas eu vou te adiantar, o diretor-geral da Polícia Federal, ele já sabe. Se tiver investigação aberta contra o Bolsonaro, ele já está sabendo. Pelo que eu consegui ver de depois da reunião, ele está bem tranquilo, viu? Bem tranquilo quanto à situação do Bolsonaro. Porque eu vou falar, você entra numa reunião com representantes de outro país, chefes do FBI, imagina o nível eu não vou nem falar de arrogância, porque ele está falando com o chefe da Polícia Federal do Brasil, também é uma pessoa importante que ele está falando ali. Mas imagina o nível do cara que é chefe do FBI, o nível dele fala, estou acima de tudo e de todos. Podia ser que fosse lá o diretor da Polícia Federal do Brasil, chegar lá e o cara do FBI falar, não vou investigar ninguém, não tem nada a ver com isso, não. Tem aqui pedido de extradição, não chegou direito para mim, demora o processo, viu? Você que se dane. E o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil ia sair de lá pé da vida, ia falar, pô, meu, tá caminhando, mas não da maneira que a gente quer. Não foi isso. Não foi isso. Ele saiu bem satisfeito da reunião. Então, se ele saiu satisfeito, e eu vou falar, o Andrei Rodrigues, ele sabe que ele tem uma missão. A missão dele é prender Bolsonaro e os fascistas. Se ele saiu satisfeito é que a reunião foi muito boa. Então, tic-tac aí para Bolsonaro, Alan dos Santos principalmente. Tem uma coisa que foi para mim a principal. O Alan dos Santos anunciou e os bolsonaristas começaram a anunciar que teriam mega manifestações contra o Lula em Washington. Não teve nada. Foram 7 gados pingados. 7 pessoas. Você conta nos dedos. 7 protestar contra o Lula. E o Alan dos Santos, que mora a 15, 20 minutos ali do local, não foi. Por que não foi o Alan dos Santos? Porque ele tá com medo de ser preso. O Alan dos Santos, nesse momento, ele não dorme mais. Ele tá apavorado com medo de ser preso. O importante é o seguinte, a coisa tá ruim pra esse pessoal aí e tá pra piorar muito, viu? Peço aí sua inscrição no canal. Falou!